Oi, gente, Silvana aqui. Bora falar de livro? Bom, vamos falar do último livro que eu li, que é este livro aqui, O Anjo Mortal. É um livro de uma autora nacional, a Marina Blanc. A Marina é uma autora independente, ela tem vários livros lançados. E eu comprei esse livro aqui na Bienal. A Bienal do ano passado, aqui em São Paulo. E a autora estava lá, estava vendendo os livros e autografando, né? Inclusive eu comprei esse livro autografado, ó. Tem o autógrafo dela aqui no livro. E o que é o Anjo Mortal? O Anjo Mortal é uma ficção cristã, né? Tem um pouco de romance, mas é meio que uma fantasia com um viés cristão. Do que se trata? Esse livro conta a história do Sky, que é um anjo guerreiro. E ele é enviado para a Terra, né, para o universo, para lutar para uma missão. Na verdade, ele não é revelado para ele no momento que ele tem que vir para a Terra qual missão ele vai enfrentar. Só está dizendo que ele tem que vir, descobrir e cumprir a missão dele. E aí, assim que ele chega aqui, ele já encontra, né, alguns seres demoníacos e vai lutar contra eles. Ele fala, não, essa deve ser a minha missão, é lutar e livrar esse planeta desses seres. E acontece que um desses seres demoníacos, ele corta as asas do Sky. E com isso o Sky perde seus poderes angelicais e vira um simples humano. E como é que ele vai cumprir a missão dele agora? Isso se ele sobreviver. Então, o Sky fica ali naquele beco, sangrando, né? Porque cortaram as asas dele. A ferida de onde saiu as asas começa a sangrar muito. E ele tá ali muito fraco até que passa uma mulher que ela é uma enfermeira, né? Deixa eu ver se eu... Você acredita que agora eu esqueci o nome dela? Que coisa feia. Eu vou procurar aqui, ó. Ela tem um filho, né? O filho é um filho adolescente, ela. E o Sky, ele chega numa cidade pequena, a cidade de Dambak, se eu não me engano é esse o nome, que fica na Grécia, nesse universo, porque nesse livro existem vários universos, né? E todos populados por humanos, e tem um único Deus que cuida de todos esses universos, e tem os anjos, e esses anjos são enviados em missão para esses universos para defender esses humanos, né? Então o Sky tá lá sofrendo com a ferida dele e ele conhece essa mulher encontra ele e leva ele para casa dela para cuidar das feridas dele, né? Ela faz os curativos dele, né? Que ele tava sangrando muito, dá pontos ali no ponto onde ele perdeu as asas, né? Na ferida dele. E cuida dele. Fala pra ele, não, olha, você pode ficar aqui, descansa. E amanhã a gente vê o que você faz. Aí você decide o que você faz. E aí ele pernoita ali, descansa e tal. E no dia seguinte ela pergunta pra ele, e aí, onde é que você tá hospedado? Porque ela acha que ele é um turista visitando a cidade e que ele foi atacado por alguns uns homens opressores que tomam conta, que são homens do prefeito, né? O prefeito, ele é um tirano que tá dominando toda aquela cidade de Dambak. E, se eu não me engano, o nome dela é Helena. Agora me veio... tá aqui em algum... Pois eu acho. Se eu não me engano, o nome dela é Helena. E ela cuida dele, a Helena é uma enfermeira. E ele começa a descobrir, conversando com essa Helena, que existe esse tirano que tá vilipendiando as pessoas dessa cidade, que ele tá oprimindo as pessoas dessa cidade. Mas, em contrapartida, tem os demônios que ele viu porque ele mesmo enfrentou alguns. Ele conseguiu matar alguns demônios, um deles cortou as asas dele
e fugiu, sumiu. E ele sabe que, além desse opressor, a cidade tá sob domínio demoníaco. E ele, caraca, como é que eu vou cumprir a minha missão se agora eu não tenho poder nenhum, né? Eu sou um simples humano. E ele acaba contando pra ela que ele é um anjo e ela começa a duvidar no início, mas depois que ele começa a explicar e explica que cortaram as asas dele, ela fica, não, realmente, as feridas pareciam muito retas, muito paralelas, não eram... que ele tinha falado que ele tinha levado facadas nas costas. Assim, se fosse facadas nas costas, porra, ninguém vai medir, vou medir aqui pra dar facada certinho. Não. E aí ela, não, realmente, as feridas eram paralelas, muito certinhas, muito limpas, então, de fato, é como se tivesse alguma coisa ali que foi retirado. E ela começa a acreditar na história dele, que ele é realmente um anjo, e decide ajudar ele. No começo, o filho dela fica um pouco desconfiado. Quem é esse cara estranho que a minha mãe botou pra dentro de casa? Ela tá ajudando um cara qualquer da rua. Que praga é isso? E fica um pouco implicante com ele. Depois de um tempo, ele conta também pro filho dela quem ele é, e o filho dela acredita e começa a ajudar eles também, que o filho dela é muito bom com computador. E ele começa a perceber que talvez a missão dele seja livrar a cidade desse cara, desse tirano que tá ali oprimindo os cidadãos. E ele descobre que esse tirano, né, porque ele vai até a prefeitura, né, investigar durante a madrugada, e ele descobre que esse cara achou uma relíquia, que é um cajado, né, como se fosse um cajado, que é capaz de abrir portais e liberar demônios para a Terra. Por isso que ele viu aqueles demônios ali. Então, a pessoa... E aí ele descobre que a pessoa que estava liberando os demônios e esse cara, esse tirano, são a mesma pessoa, né? É o único cara que tá dando todos esses problemas. Tanto políticos e tal, de opressão na cidade, problemas humanos, como problemas celestiais, demoníacos, porque ele tá ali liberando demônios para oprimir mais ainda a cidade, porque ele quer ser poderoso. Em paralelo a tudo isso, começa a surgir um romance entre o Sky e a Helena, né? O Sky começa a sentir aquele conflito de que eu não posso me aproximar de humanos assim, não posso ser tão próximo, é errado, o anjo não pode, e todo aquele drama que a gente já conhece de que o anjo não pode ter nada com o humano. No final das contas, depois de muita luta, o problema fica absurdamente maior do que isso tudo. Não é uma luta simples, é uma missão muito, muito, muito absurda. E a gente passa o livro inteiro perguntando por que raios um anjo inexperiente foi enviado para esse lugar que estava absurdamente perigoso, uma missão quase suicida, e era a primeira missão dele. E o tempo todo, né, ele falando, não, mas Deus não erra, eu não lembro o nome que eles usam, Pantocrátor, um negócio assim, que eles usam pra Deus, né, que ele chama Deus. E aí o tempo todo ele falando que não, ele não erra, ele não ia me mandar, tal, ele sabia o que ele estava fazendo, mas duvida dele mesmo e tal. No final das contas, ele pede ajuda lá pros outros anjos, os outros anjos vêm, todo mundo luta contra os demônios tudo, que é liberto, e libertam o país, né, a cidade lá da ameaça. E aí ele volta e tem toda aquela lição, né, de você é o cara certo, não é porque você sabe, porque você é um grande guerreiro, não é por isso, é porque eu sabia que você não iria desistir e era uma missão muito difícil e eu precisava de alguém que fosse até o fim. Então tem toda aquela lição de moral do livro em si. Mas o que eu achei do livro, tá? A história é uma história boa, é uma história que tem, eu acho que tem recurso, tem pano pra manga, mas ao mesmo tempo, por ser uma história de ficção cristã, é uma história com um viés religioso muito específico, tá? O que não é ruim pra quem gosta. Eu confesso que eu fiquei um pouco
algumas coisas achei meio incoerente. Falei, nossa, mas isso aqui não faz muito sentido. Mas numa fantasia as coisas não precisam fazer sentido tanto assim, né? E eu dei 3 estrelas para esse livro. Tem uma boa narrativa, tem uma boa história e é um livro bom, né? Na minha opinião, é um livro bom. Por isso eu dei 3 estrelas para ele. Tá? Tá aqui a página que eu fiz do caderno de leitura, tá? O nome do livro, a data que eu comecei e que eu terminei. Foi um livro físico, não é um livro muito grande, são só 237 páginas. A autora, eu coloquei aqui como fantasia e romance, mas é mais uma ficção cristã. Mas basicamente é isso aí. E agora eu vou mostrar a colagem que eu fiz referente a esse livro, tá? Eu fiz essa colagem, tá? Coloquei aqui uma representação dos vários planetas, né? Dos vários universos que tem, porque esse livro, ele diz que existem vários universos e os anjos vão tomar conta dos humanos nesses universos. E aí, uma referência ao local, porque tinha muitas árvores, existiam montanhas e coisas lá nessa cidade. A Helena e o Sky. O detalhe pro cordão, porque o Sky, ele tem de fato um cordão que é um cordão que só pode usar em situações extremas de emergência, que é para ele pedir ajuda para outros anjos, para ele se comunicar com os anjos. E aí ele faz isso, né? Ele pede ajuda através desse colar e por isso eles conseguem, né, reaver tudo lá e salvar lá a cidade. Né? Então, o livro tem muitos elementos interessantes. Coloquei aqui essas esculturas, essa arte, porque o livro faz muita referência à arte grega, né? Aos deuses gregos. E porque é uma cidade na Grécia, então tem muito disso. E o vilão, né, que é o tirano opressor, ele tem essa mania de grandeza e ele tem esse desejo de ser um deus, né? O cara, tal. E aí, o café da manhã, porque o Sky se apaixona pela comida, né? Ele passou séculos e séculos em treinamento e, como ele é anjo, nunca precisou comer, nunca precisou dormir, nada. E depois que ele perde os poderes, ele sente a necessidade de tudo isso, né? A necessidade de fazer as coisas que mantenham o humano forte. O humano precisa descansar, o humano precisa comer. E aí, quando ele prova a comida, ele fica apaixonado. Ele fica viciado em café e pão com queijo. Essa parte é muito legal, achei muito interessante. E é isso, aí coloquei aqui uma representação do prédio em que ela mora, né? Onde ela hospeda ele. Esse adesivo aqui eu ganhei, veio junto com o livro, veio com um brinde no livro. Vocês podem ver que é a mesma arte, ele é meio holográfico, então pode ser que a luz não esteja deixando ver muito bem, tá vendo? Esse adesivo aqui. Mas é a mesma arte da capa do livro, ó. E aí eu aproveitei e usei na colagem. E aí tem algumas... Esse livro não foram muitas, eu não marquei muitas passagens, ó, vocês podem ver aqui, tem pouquinhos... pouquinhas tags nele, porque não teve tanta coisa, assim... Não achei um livro tão profundo, é divertido, é um livro divertido, não é aquela coisa pra você se aprofundar e tal e tudo mais. Mas eu vou ler uma parte que eu achei interessante aqui, que eu grifei, que ele fala isso no livro, mas parece muito também com uma frase da autora, né? Eu acompanho essa autora no Instagram, né? Ela posta coisas bem interessantes e ela fala muito isso aqui, então eu achei interessante, porque ela tirou um pensamento, e é isso, o autor vai escrever, lógico que vai ter traços do autor no livro, né? Isso que faz cada livro especial, né? Porque ele tem ali um viés do próprio autor. E a frase é assim, ó: não precisamos estar 100% prontos para fazer algo novo. Mesmo que às vezes venha uma insegurança, estamos sempre preparados o suficiente para começar e depois nos aprimoramos no caminho. Então, é uma frase muito interessante, acho que isso vale para qualquer coisa na vida, né? Então, ela tá certíssima, é uma reflexão que se você... É aquela coisa, né?
é uma coisa que a gente fala muito no trabalho, né? Na empresa que eu trabalho. O ótimo é inimigo do bom. Você quer fazer as coisas tão perfeitas que você acaba não fazendo. E aí não sai nada. Então, assim, começa e depois você vai melhorando aquilo ali que você fez. Você vai aprimorando as coisas. Mas se você não começar, nunca vai ficar ótimo, porque não vai ficar bom nem ótimo, né? Então é isso, esse é o livro, né? É o livro de hoje, é a resenha. Esse não vai ser o último, porque eu tô terminando de ler, acredito que eu termino hoje, o livro de janeiro, né? Esse aqui, se eu não me engano, é o 4º livro de janeiro. Isso, é o 4º livro de janeiro. Eu estou lendo um 5º livro, que eu acredito que eu vá terminar. Amanhã é o último dia do mês, mas eu acho que eu termino ele hoje ainda. Faltam pouquinhas páginas e é rapidinha a leitura. Quando terminar janeiro, eu vou voltar com uma atualização do caderno de leitura, que eu mostrei todo o meu caderno de leitura pronto antes de eu começar a usar, né? E agora eu vou mostrar, depois do 1º mês finalizado, como ele tá ficando, né? Como tá sendo a atualização do caderno de leitura. Espero que vocês gostem. Não esqueçam, quem não é seguidor ainda, segue o canal, curte o vídeo para ajudar e compartilha com seus amigos. Tá aí a indicação, vou deixar o link da Amazon aqui. Esse livro, ele tem no Kindle e tem físico também. Esse livro também, eu não sei se, acho que físico, ele não tá disponível na Amazon, físico só no direto com a autora. Mas na Amazon tem ele no Kindle, e para quem tem Kindle Unlimited, ele tá disponível no Kindle Unlimited. Vou deixar o link aqui embaixo. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon ou fazer assinatura do Kindle Unlimited, por favor, acessa pelo link do canal, que vocês vão ajudar muito, né? Vocês não vão pagar nada mais por isso e eu ganho uma pequena comissão que vai ajudar bastante. Curta o vídeo, compartilha com seus amigos, segue o canal e vamos lá, até o próximo vídeo. Tchau, gente!